Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Albert Einstein. Um nome que, assim, para muita gente é sinônimo de gênio, né? Ciência pura. Com certeza. Ícone total. Mas aí, quando a gente entra na questão de Deus, religião, a coisa fica um pouco mais nebulosa, digamos. Sim, bem menos preto no branco. E uma das coisas que mais surpreende, pelo menos no material que a gente analisou, é que ele, mesmo não acreditando num Deus pessoal, fazia questão de dizer, olha, eu não sou ateu. Exato, isso confunde muita gente. Bom, a gente tem aqui várias fontes, né? Inclusive análises do Dr. Jorge Guerra Pires, que ajudam a detalhar esse pensamento mais complexo do Einstein. Uhum. E a nossa ideia hoje é tentar entender essa posição que parece, sei lá, contraditória à primeira vista. Por que alguém tão cético com religião organizada ia querer distância do rótulo de ateu? Boa pergunta. É uma nuance importante. Ok, então, vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, acho que um ponto muito claro nas fontes é a rejeição total dele à ideia de um Deus que interfere, sabe? Que ouve preces, que age no mundo. Sim, isso é bem explícito. Ele chegou a falar, e é uma citação forte, a palavra Deus, para mim, não é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. Pesado, né? E ele não parou por aí. Não mesmo. Sobre a Bíblia, por exemplo, ele disse que era uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas, bastante infantis. Nossa, bem direto ao ponto. E reforçou, a ideia de um Deus pessoal é infantil. Ponto. Essa visão colocava ele, assim, em conflito direto com as religiões tradicionais, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, todas se baseiram muito nesse Deus pessoal. Exatamente. Mas o fascinante é que essa crítica toda, essa rejeição, não levou ele direto para o ateísmo, como talvez a gente esperasse. Pois é. E aí entra o segundo ponto-chave que as fontes mostram bem. Ele explicitamente não queria ser chamado de ateu. Tem aquela entrevista famosa, acho que de 1930, né? Essa mesma. Ele fala, eu não sou ateu. Claro e direto. Mas por quê? Aparentemente, a crítica dele era ao dogmatismo. Exato. Tanto o dogmatismo religioso quanto o que ele via em algumas formas de ateísmo. Como assim? Ele achava que alguns ateus eram, ele usou a palavra ingênuo para descrever o ateísmo dogmático. Ingênuo? Interessante. É. E as fontes mostram que ele não curtia muito o que chamou de entusiasmo missionário dos ateus profissionais. Para ele, parecia uma postura tão fechada quanto a fé cega. Entendi. Tipo uma certeza absoluta do outro lado. Isso, uma rigidez que ele rejeitava. Ele até se identificou como agnóstico numa carta, mas parece que nem esse rótulo deixava totalmente confortável, sabe? Sempre com alguma ressalva. Então a questão não era só não crer, mas talvez a atitude, essa postura meio reativa ou rígida que ele via em alguns ateus. Exatamente. Parece que ele estava buscando, assim, uma terceira via, talvez. Algo além dessa polarização. Faz sentido? Ele queria um espaço diferente. E acho que é aí que entra aquela ideia do sentimento religioso cósmico, né? Ah, sim. E aqui a coisa fica muito interessante mesmo. Porque não era religião no sentido tradicional, era mais uma admiração profunda. Isso, uma reverência quase. Pela ordem, pela harmonia, pela beleza e pelo mistério do universo que a ciência revela. Nas palavras dele, né? Algo que poderia ser chamado de religioso nele
era admiração ilimitada pela estrutura do mundo, tanto quanto nossa ciência pode revelar. Lindo isso, né? E muito conectado com a ciência dele. Totalmente. E eles se conectam muito com a filosofia do Spinoza para expressar isso, certo? Sim, tem aquela citação clássica: eu acredito no Deus de Spinoza, Que se revela na harmonia ordenada do que existe. não em um Deus que se preocupa com os destinos e ações da humanidade. Bingo! Mas esse Deus de Spinoza, pelo que as fontes explicam, não é uma pessoa, né? É mais uma ideia filosófica. Exato, não é uma entidade lá em cima. O Deus de Spinoza é basicamente a própria natureza, o universo e suas leis, tudo o que existe. Ah, entendi. Uma visão mais panteísta ou naturalista. Isso, por aí. Para Einstein, parece que foi a forma que ele encontrou de falar sobre esse assombro, essa admiração pelo cosmos, pela inteligência por trás das leis físicas, sem precisar de um criador pessoal ou de algo sobrenatural. Uma espiritualidade que nasce da ciência, então? Perfeito. E tem um ponto interessante que as fontes, principalmente o material do Dr. Pires, levantam sobre o contexto da época. Ah, sim, o fator histórico. É que talvez declarar-se ateu tivesse um peso social grande naquele tempo, né? E talvez não houvesse tantos pensadores ateus de destaque com quem ele se alinhasse. Sim, isso pode ter influenciado a forma como ele falava publicamente. O custo de ser o ateu. Talvez um pouco daquela fórmula do sucesso dele, que incluía manter a boca fechada em certas situações. É uma possibilidade que as fontes levantam, sim. O contexto sempre pesa. Mas olha, independentemente dos porquês exatos de cada frase, o que fica é essa posição intelectual muito única, muito complexa dele. Com certeza. Ele realmente parece ter buscado um caminho próprio, né? Rejeitando as simplificações tanto de um lado quanto do outro. Exato. Nem teísmo dogmático, nem ateísmo dogmático. Então, para a gente amarrar aqui o que vimos nas fontes, Einstein claramente rejeitou o Deus pessoal das religiões, Sim. mas também resistiu ao rótulo de ateu, porque via dogmatismo ali também, em certas formas. Uhum. E encontrou um jeito de expressar a admiração dele pelo universo nesse sentimento religioso cósmico, muito inspirado em Spinoza. Perfeito. É um bom resumo. E essa dificuldade que a gente tem hoje de encaixar ele numa caixinha. Teísta, ateu, agnóstico. Pois é. Talvez isso diga mais sobre as nossas caixinhas, sobre os nossos rótulos, do que sobre o próprio Einstein, sabe? Boa reflexão. Levanta a questão, né? Será que a linguagem que a gente usa dá conta de descrever toda a complexidade da experiência humana diante do universo, do desconhecido? Fica aí pra gente pensar como figuras assim desafiam nossas definições fáceis. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.